Olá, aluno, olá, aluna. Voltamos para a nossa aula aqui de ciências com o professor Júnior, com o tio Júnior, como vocês desejam falar, chamar. Mas o importante é que estamos aqui juntos para mais uma aula, mais uma semana. Estejam todos preparados, porque hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre os seres vivos microscópicos, né? Aqueles seres vivos que a gente não consegue ver, né? Como a gente consegue ver todos os outros seres vivos normais, né? A olho nu. Então, prepara todo o seu material, tá? Já deixa aí preparado, como eu peço todas as aulas. Peço, né, com muito cuidado, que sempre estejam acompanhando a aula com o livro, que vocês vão entender melhor, tá? Para vocês irem estar respondendo as atividades junto comigo. Principalmente a aula de hoje, que a gente tem atividades para ser respondidas, então vocês precisam já estar com o livro, lápis e borracha na mão, tá? Para que a gente comece aí a nossa aula com muito sucesso. Então a gente veio falando aí nas aulas anteriores, né, sobre os seres vivos microscópicos, né, que são aqueles seres vivos que a gente não consegue ver eles a olho nu. E eles têm, a maioria deles, alguns prejudicam a nossa saúde. Então, por isso que temos que ter muito cuidado, né? Sempre estar tendo toda a nossa higienização, né? Cuidar do nosso corpo, cuidar de todos que estão à nossa volta. Porque a qualquer momento a gente pode estar sendo infectado por um desses seres vivos, tá? Mas também existem aqueles seres vivos que, né, ajudam na digestão, né, do nosso corpo, ajudam na criação de antibióticos, ou seja, remédios para o tratamento de várias doenças. Tá? Então, tem o lado bom e o lado ruim, né, desses seres vivos. Por isso, mas de toda forma, nós temos que ter todo o cuidado. Tá? Então, vamos iniciar a nossa aula abrindo a página do livro de vocês, página 85, tá? Abram aí o livro de vocês na página 35, tá? Que já vou iniciar. Só vou aqui falar mais um pouquinho para vocês. Ó, nós temos aí a classificação dos seres vivos, né? Seres vivos que são todos aqueles que têm vida, que precisam dos componentes do ambiente, precisa da luz solar, precisa de ar, né, oxigênio, precisa de água, precisa de alimento para sobreviver, tá? Nós temos aí diversos tipos de seres vivos. Seres vivos que são as plantas, os seres vivos dos animais, os seres vivos microscópicos, né? Que a gente não consegue ver. Então, existem aí vários tipos de seres vivos. Seres vivos de diferentes tamanhos, seres vivos de diferentes formatos, seres vivos que vivem em locais e ambientes totalmente diferentes, mas que mesmo assim não deixam de ser seres vivos. Eles têm vidas, eles nascem, eles crescem, se reproduzem e morrem, né? Alguns deles até põem frutos, como as plantas, alguns deles até reproduzem filhotes, como os animais, né? Nascem bebês como seres vivos, né? Como seres humanos, né? Então, tudo isso está de acordo com os seres vivos. Então, vamos ler aí esse trecho junto comigo. Ó. Leia o texto abaixo. Alguns ajudam a fabricar bebidas, como o vinho e a cerveja. Outros podem salvar uma plantação inteira do ataque de pragas. É graças a um deles que existe hoje um remédio muito importante, tá? Muito potente, mas também há os que podem estragar um queijo ou um pão inteiro. Existe o que vemos pelos microscópios e o que enxergamos a olho nu. Há aqueles que a gente come, como certos cogumelos, e o que devemos manter bem longe da boca. Sabe do que estamos falando? Marque um X no item que responde corretamente a questão que aparece ao final do texto. Gente, nós estamos falando aí, né,
Temos as bactérias, temos os protozoários e temos os fungos, certo? Então, a gente aí, nesse texto, tá? Lendo cuidadosamente, estamos falando dos fungos, certo? Estamos falando dos fungos. Porque os fungos, certo? Como a gente vê aí nas páginas anteriores, na página 81, 82 e 83, tá? Eu peço que depois vocês leiam essas páginas, 81, 82 e 83. Leiam essas páginas para vocês entenderem como são a vida dos fungos, o que é que eles fazem, onde é que eles estão presentes, tá? Façam a leitura dessas páginas para vocês entenderem. Que nesse texto aqui a gente está falando dos fungos. Porque existem fungos que são, né, os cogumelos são fungos. Existem fungos que a gente cria bebidas, como aí falando o vinho e a cerveja, né? Porque eles precisam ser fermentados. Tá? E aí vocês irão marcar, tá? Como pede aí, marque um X no item que corresponde à questão que aparente ao final do texto, né? Que aparece aí no final do texto. Ou seja, vamos marcar um X aqui nos fungos. Certo? Ó, na letra B, vem aí, ó, como é chamado o remédio ao qual o texto se refere? Qual é a importância desse medicamento? O que é que fala? Ó, é graças a um deles que existe hoje um remédio muito potente, tá? Que é criado pelos fungos. Como é o nome desse remédio, gente? Vamos aqui, ó, vou mostrar para vocês. Deixa só eu abrir aqui a página. Ó, onde tem aí, tá, pronto, na página 84, uma página anterior à atividade. Na página 84, fala sobre a descoberta do antibiótico, certo? E aí vem, ó, a falta da penicilina. Então, o medicamento que foi criado através de alguns desses fungos é essa penicilina, tá? A penicilina, ó, já foi considerado um remédio milagroso, mas hoje está escassa em todo o mundo, já que poucas empresas ainda a fabricam, certo? Ó, uma dose de bezatina penicilina, uma das formações mais antigas do antibiótico, consegue curar os primeiros estágios da sífilis, doença mortal que assola a humanidade há mais de 500 anos e está crescendo novamente. Então, a gente está falando aí da penicilina, é um antibiótico, tá? Então, como é chamado o remédio ao qual o texto se refere? A penicilina. Vamos lá? Responder junto comigo. Penicilina. Certo? E aí, qual é a importância desse medicamento? Então, ó, medicamento utilizado para combater doenças causadas por bactérias. Então, ela combate doenças, né? Combate doenças. Combate doenças. Tá, eu coloquei doenças porque de modo geral, né? Porque, tipo, como ele falou ali, né? Pode curar os estágios da sífilis, né? Como também outros tratamentos que é feito por esse medicamento. Tá? Então, peço mais uma vez também que vocês façam a lida aqui da página 84. Ok? Muito bem. Ó, ainda na página 85, certo? Nós iremos ler aí. Ó. Observe a cena a seguir. Luciano, guarda o leite na geladeira, por favor. Então, por que devemos guardar alguns alimentos como o leite na geladeira? Certo? Ó, veja aqui que no texto também fala, ó, há os que podem estragar. Existem, né, os fungos, né, as bactérias, que criam antibióticos e remédios, ajudam, né? Há os que também podem estragar um queijo ou um pão inteiro. Então, se deixarmos os alimentos, né, fora da geladeira,
eles não vão estar conservados, então vai estragar. Então, por que devemos guardar alguns alimentos como leite na geladeira? Para não estragar. Né? Porque estando dentro da geladeira, ele vai estar conservado. Ele vai estar ali guardadinho, né? Longe e livre de bactérias e fungos. Tá? Temos que estar guardando aí. Mesmo se fosse um queijo, mesmo como é o leite, né? Temos que ter todo esse cuidado. Ó, avançando agora para a página 86, pede que a gente veja a imagem ao lado. É um rótulo aí de um produto. Então, o produto ele está avisando aí que elimina 99,9% das bactérias, germes e fungos. Desinfeta, limpa, perfuma, né? A gente está falando aí de desinfetante para uso geral. Para que serve esse produto? Para que esse produto é utilizado? Né? Para eliminar. É isso, para eliminar. Para eliminar os seres vivos microscópicos, não é isso? Opa! Os seres vivos microscópicos. Que ser feio. Microscópicos, tá? Então, esses produtos eles são utilizados para eliminar os seres vivos microscópicos, né? Também para limpar o ambiente, perfumar, então tem várias funções. Então, o que a utilização desse produto pode evitar? Né? Por que ele pode evitar? A presença, né? A presença de fungos e bactérias. Então, ele pode evitar aí a presença de fungos e bactérias. Esse tipo de produto é utilizado em sua casa? Converse com os colegas sobre esse assunto. Então, aqui em casa, né, vou dizer por mim, que minha mãe utiliza bastante esses tipos de produtos, né, para no banheiro, né, na cozinha, né, na casa, né, são desinfetantes, para estarmos tendo um bom ambiente, para termos uma boa limpeza na casa, para estarmos aí evitando, né, a presença desses seres vivos microscópicos, né, para não estarmos aí adquirindo nenhum tipo de doença, correto? Bom, e os protozoários? Existem protozoários que parasitam o corpo dos seres humanos, causando algumas doenças. Ordene as sílabas da mesma cor e descubra o nome de 3 doenças causadas por protozoários. Então, nós temos aqui uma frase, né, uma palavra de uma doença que vai ser montada na cor laranja, roxa e verde. Vamos ver o que é que monta aqui na laranja. Ó, toxoplasmose, certo, gente? Essa é a doença aí. Toxoplasmose. É o tamanho aqui, viu? Melhorou. Toxoplasmose. Vamos lá.
Toxoplasmose, olha. Toxoplasmose, tá? Toxoplasmose. Nós temos também aqui a malária. A malária. E temos também a doença de Chagas. Doença de Chagas. Doença de Chagas. A doença de Chagas, né? Que também é uma doença causada aí pelos protozoários. Ok? Ó, então vamos ver agora. Aqui pede que vocês pesquisem na internet, coloquem no caderno, né? Como esse protozoário ele é transmitido ao ser humano e os principais sintomas, como prevenir, como é o tratamento. Então, para facilitar a vida de vocês, eu já pesquisei aqui e vou estar passando um pouquinho para vocês como é. Ó, a toxoplasmose, né, é uma doença infecciosa, não é contagiosa, adquirida na maioria dos casos por via oral, né? Por carnes que a gente come cruas, mal passadas, e aí, né, esse serzinho fica ali dentro da carne, e aí a gente ingere, né, no momento que a gente está comendo, e aí adquire essa doença, tá? Então, ela acarreta ter febre, dores musculares nas articulações, né, dor de cabeça e garganta, manchas vermelhas no corpo, várias coisas, tá? Um pouquinho aí sobre a toxoplasmose. Temos também, né, aqui a malária, né? A malária, o parasita é transmitido através da picada da fêmea do mosquito Anopheles infectado. Esses mosquitos geralmente picam o anoitecer e o amanhecer, tá? Então, esse mosquito ele já vem infectado, né, de outra pessoa, e aí ele picando você traz a doença de outra pessoa, tá? De outra existência até chegar até vocês. Então, a malária ela começa pela gripe, né? Os sintomas é febre, calafrio, suor em grande quantidade, dor nas articulações, dores de cabeça, vômitos, várias coisas. E temos também a doença de Chagas, né? Transmitida pelo contato, né, com as fezes dos insetos vetores, conhecido popularmente pelos barbeiros, tá? A fezes desse mosquito que acarreta aí essa doença, tá? E transmite aí complicações cardíacas ou digestivas, né? Afeta praticamente o nosso coração e às vezes o nosso intestino, certo? É uma das principais aí características dessas doenças, tá? Causada por esses seres. Então veja o quanto de cuidado que a gente tem que ter com esses parasitas também. Então, gente, muito obrigado pela sua participação na nossa aula de hoje, tá? Fiquei muito feliz que você está aqui comigo, aprendendo junto comigo. E aguardo você na nossa próxima aula. Não fique de fora, tá? Todo dia eu vou estar perguntando aqui para você que está aí assistindo, tá? Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.